Olá, pessoal! Como vocês estão? Vamos iniciar uma sequência de vídeos falando sobre o software Sniff Pro. Então, gostaria de iniciar, mostrando aqui a tela, eu estou compartilhando a tela com vocês. Essa é a primeira imagem que aparece quando a gente abre, o arquivo do Sniff. Então, tem esse sujeito experimental que fica se locomovendo por toda a caixa de skinner. Então, esse software é uma maneira, de acordo com os autores dele, eles afirmam que é uma maneira acessível e humana de proporcionar aos alunos um acesso prático aos principais fenômenos de condicionamentos operante e clássico que os cursos de psicologia normalmente discutem. Então, embora os psicólogos acreditem que os fenômenos simulados pelo programa Sniff Pro desempenhem um papel preponderante nos comportamentos humano e animal, os cursos que discutem estes tópicos usualmente se desenvolvem por meio de aulas expositivas, que não proporcionam aos alunos a possibilidade de obter a prática do laboratório. E aí a gente vê que a possibilidade da utilização do software, ele vai combatendo, essa impossibilidade da prática de ver, uma possibilidade do condicionamento em si, tá? Então, o que a gente está vendo, o personagem animado chamado Sniff, que ele foi feito a partir da gravação de algumas frações, de um rato vivo de laboratório, à medida que se movimentava espontaneamente em um compartimento de vidro com fundo azul. As sessões de gravação ocorreram em uma sala confortável e razoavelmente silenciosa, e simplesmente os autores do software deixaram o rato apresentar os comportamentos que iam sendo produzidos. Das várias horas de gravação que acumularam, selecionaram 40 sequências de comportamento de curta duração, que mostram o rato se movimentando dentro da caixa e se apoiando contra as paredes, cuidando de si e tendo outros comportamentos típicos de um rato. Em uma etapa final, foi removido o fundo azul de cada quadro desse videoclipe, que eles estavam filmando, e ajustaram o brilho e o contraste nas imagens resultantes a fim de produzir quase 600 quadros de animação que mostram o rato em diferentes posturas e orientações. Então, esse software ele vai exibir esses quadros em várias sequências e posições para produzir o rato virtual que estamos verificando aqui. À medida que vamos instalando e verificando o sujeito experimental, vamos percebendo que eles têm uma forma, única, vamos assim dizer, de se comportar. Então, este programa do Sniff permite que o aluno prepare e execute uma grande variedade de experimentos de condicionamento clássico e operante e permite colher e dispor dados de uma maneira que simula o modo como os psicólogos trabalham em seus laboratórios. Então, é relevante demais a gente parar e entender essa perspectiva de aprendizagem a partir desse software. Em um rato real, por exemplo, a aprendizagem é o resultado de interações bioquímicas entre milhões e bilhões de neurônios no cérebro. Como consequência desse processo fisiológico, os animais eles adquirem informações em eventos do mundo externo e em como seu comportamento afeta esses eventos. Um aspecto da aprendizagem envolve a aquisição de informações em sequências de eventos no mundo. Então, quando a gente verifica essa possibilidade de aprendizagem e a gente se coloca diante de um software como o Sniff, a gente entende que o nosso enfoque principal não vai ser nos processos psicológicos e fisiológicos que vão constituir esse ser. A nossa atenção principal vai ser qual seria o processo de aprendizagem dele comportamentalmente.
Então, o SNF, né, ele contém o equivalente a diversos milhões de transistores que, de certo modo, são análogos aos neurônios do cérebro com o rato. O programa SNF usa o conjunto de circuitos eletrônicos de seu computador para simular os mecanismos psicológicos que muitos psicólogos utilizam para explicar a aprendizagem em animais e pessoas reais. Uma vantagem da simulação pelo computador é que podemos programar um computador não apenas para simular certos processos psicológicos, mas também para exibir os processos simulados. Essa possibilidade nos permitiu desenvolver uma série, né, de interpretações, né? Nos permite, na verdade, desenvolver uma série de interpretações, e o programa tem uma forma, né, de deixar essas informações disponíveis para a gente, que é a partir de um comando que se chama janela da mente. Né? Então, a janela da mente, deixa eu abrir aqui para vocês. Janela da mente, no nosso caso, o operante. Né, tá. Eita, ele pressionou a barra. Essa aqui é a janela da mente, em que há 3 perspectivas aqui de colunas sobre o som, né, a associação do som e da comida, da barra e do som, e a força, né, a força que aquele comportamento ele está executando. Nesse momento a gente não está fazendo nenhuma intervenção, então por isso que essa janela aqui corresponde quantitativamente os comportamentos que esse sujeito experimental está emitindo, né? Então, por isso que está tudo sem nenhuma informação. Então, essas janelas da mente mostram como o comportamento do SNF ele interage com os eventos na caixa operante para criar, fortalecer e enfraquecer as associações que o modificam. Portanto, o programa SNF Pro não permite apenas preparar experimentos e registrar e mostrar dados comportamentais de modo similar aos dos psicólogos. Ele também permite observar como os processos psicológicos de SNF operam. Então, considere que ser capaz de observar os processos psicológicos de SNF tornará mais fácil compreender como a aprendizagem se desenvolve. Outra diferença que a gente pode estar investigando sobre o rato, né, real e o programa, né, o software SNF, é que é possível determinar a natureza do processo de aprendizagem que o software, o SNF, ele tem em algumas situações. Então, em virtude de os processos psicológicos de animais reais não serem observáveis, frequentemente os psicólogos executam experimentos criados... Opa, apertou de novo. Experimentos criados para lhes permitir inferir quais de 2 ou mais processos psicológicos plausíveis estão efetivamente envolvidos em uma situação de aprendizagem. Tá? Então, o SNF ele é esse instrumento de aprendizagem, né? Não é um instrumento de pesquisa. Né? Então, a gente verifica que esse programa, né? Esse programa, ele utiliza o rato como se fosse um tipo de metáfora, né? Para ajudar o aluno a compreender a aprendizagem nessa perspectiva psicológica. Né? Então, o próprio software ele é um auxílio para a nossa aprendizagem. Né? Então, existem alguns aspectos, né, que a gente precisa levar em consideração. Apertou de novo. Perceba, a gente não está fazendo nenhuma intervenção, tá? Então, eu queria salientar alguns aspectos que são irrealistas sobre esse software, né, sobre o SNF. Então, o primeiro ponto, né, que a gente vai estar utilizando alimento, né, como estímulo reforçador principal para que a gente possa estar treinando o SNF a pressionar a barra ou fazer outros comportamentos que não é o nosso caso, tá? Então, o SNF, ele sempre
vai estar pronto para trabalhar, ou seja, para obter o alimento, independentemente de quanto ele tenha comido, né? Em contraste, os ratos reais eles ficam saciados do alimento e deixam de trabalhar para obtê-lo quando já ingeriram o suficiente, né? Mas o programa ele decidiu não simular a saciação porque o principal objetivo do programa é em relação a esse enfoque, né, no fenômeno motivacional, né? Perdão, que quando se enfoca na saciação, né, a gente está falando de uma operação motivacional e não de uma aprendizagem, né? Então a gente está utilizando, né, não utiliza na verdade a saciação como um dos elementos caracterizadores do SNIF, justamente por isso, porque nosso enfoque é na aprendizagem e não na operação motivacional que vai estar modelando esse comportamento dele, certo? O segundo ponto é que os ratos reais eles aprendem algumas coisas bem lentamente, né? Então, em um experimento no qual um animal é ensinado a diferenciar a presença e a ausência de um estímulo, reforçando as pressões na barra quando o estímulo é apresentado e não as reforçando quando o estímulo é retirado. Um rato real exige muitas sessões de treinamentos antes que seja obtida essa diferença, né, entre o ritmo da RPB, da resposta à pressão à barra, na presença ou na ausência de estímulo. E aí, em contrapartida, né, o rato, o sniff, ele vai aprender essa diferenciação em menos de 1 hora, muito rápido. Né? Então, existe essa adaptação às alterações nesses esquemas de reforçamento com muito mais rapidez que o rato real. Então, fazer o sniff, aprender de modo rápido e realista nessas situações, vai dar tempo ao aluno para estudar um número maior de fenômenos da aprendizagem. Então, esses são os principais motivos, certo? Então, essa é a primeira videoaula, né, com a nossa participação efetiva aqui do programa SNIF, que aí a gente precisa conhecer e compreender melhor quais são os principais objetivos ou características ou aspectos que estão envoltos desse programa. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula inicial, né? E até a próxima aula. Tchau, tchau!